Senhor presidente, eu venho à tribuna mais uma vez, nesta tarde, para falar do PLC 122, que nós votamos há exatamente uma semana aqui na Câmara Legislativa. Dia 26 de setembro, estávamos todos nós aqui numa sessão desgastante, não só fisicamente, mas também mentalmente e politicamente. E nós vínhamos de uma discussão muito forte, eu de um lado, vários deputados do outro. Nós nos ombreamos e votamos contra o PLC 122. A tese, pelo menos momentaneamente, do governo foi vencedora, visto que nós ainda estamos questionando na Justiça o quórum. Mas, naquele dia, poucos dias depois do governador Rodrigo Hollenberg ir aos grandes veículos de comunicação do Distrito Federal, dizer que não havia dinheiro, não havia recurso, que o Distrito Federal vivia a pior crise financeira de sua história, que o Distrito Federal, se não fosse aprovado o PLC 122, teria que parcelar os salários. Esse era o discurso daquele final de semana por parte do governador Rodrigo Hollenberg. Dia 26, estamos nós aqui, os deputados, quase se degladiando, com teses regimentais, com teses políticas, apurando números, falando de Tribunal de Contas, falando de Secretaria da Previdência, debatendo com a galeria, com os servidores. E aí, onde estava, caro presidente, o governo do Distrito Federal? Onde estava, o que estava fazendo o governador Rodrigo Hollenberg? Eu digo, dia 26 de agosto, quando estávamos aqui, o governador Rodrigo Hollenberg estava assinando o decreto do relatório de gestão fiscal, quando aquele relatório dizia que pela primeira vez no governo dele, ele estava saindo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, caro deputado Ricardo Vale. O governo omitiu e mentiu para esta casa e para a população. Eu ainda escuto secretários de governo, ao final da votação, dizerem alto e bom som, deputado Wellington, talvez, vou repetir, talvez agora a gente saia do limite prudencial, deputado Vazinho de Roure. Quando naquele momento todos lá já sabiam que o governo do Distrito Federal estava fora do limite prudencial. Ou seja, esta casa, na minha opinião, e eu não devo nada a ninguém, estou no exercício do meu mandato, que foi me dado pela população do Distrito Federal, esta casa foi enganada. Se este governo fosse transparente, ele teria pelo menos a hombridade de chegar para os deputados da base e dizer, olha, nós saímos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu não creio, eu não vi nenhum deputado da base ser informado desse decreto. Não vi. Eu não vi ninguém da imprensa. Eu não vi ninguém da imprensa, de nenhum veículo de comunicação, ser informado que na terça-feira o Distrito Federal já sabia que não estava mais no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum veículo. Eu não vi ninguém dos servidores públicos serem informados naquela terça-feira, deputado Wellington, de que o Distrito Federal não estava mais na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vi. O governo omitiu essa informação. E quando foi que ele deixou essa informação clara? Numa sexta-feira à tarde, no último dia legal para ser publicado o decreto do relatório, numa edição extra do Diário Oficial. Foi essa a ação que o governo fez.
Eu não posso me calar, não posso fazer de conta de que nessa casa foi feito desse jeito. Eu não consigo aceitar que pares meus, que mesmo a gente perdendo na votação, que defenderam com convicção que a votação do IPREV era o melhor para eles, às custas, inclusive, de desgastes pessoais e políticos, não tivessem sido sequer informados que o Distrito Federal vivia e vive, naquele momento, o seu melhor momento financeiro dessa gestão. Porque, nesses quase 3 anos, o governo não saiu do limite prudencial. Sai justamente na semana de votação do IPREV. E qual era o discurso das semanas anteriores? Vamos parcelar salários. Ora, parcelar salário depois de sair do limite prudencial? Ora, parcelar salário quando o Distrito Federal baixa em quase 3 pontos percentuais o limite. Nós não estamos falando de uma saída de leve, não, deputado Wellington. Nós estamos falando de uma queda de quase 3 pontos percentuais. E mesmo que venha aquela tese, foi uma bolha, deputado Waznin, foi uma bolha de arrecadação, foi porque nós recebemos isso, recebemos aquilo. Ora, a base, a Câmara, a população tinha que ser informado que naquele momento, o Distrito Federal, enquanto a gente votava aqui, a duras penas, num debate ferrenho de horas, o governo tinha que ter a transparência. Transparência é um princípio da vida pública. O governo tinha que ter tido a transparência de dizer para esta casa e de dizer para a população de que o Distrito Federal não estava mais no limite prudencial. De que ele vivia e vive, neste momento. Infelizmente, deputado Waznin, não lhe posso dar uma parte, porque eu estou em comunicado de parlamentar. Mas sei que Vossa Excelência vai se manifestar. Que ele vivia e vive, neste momento, sem os recursos do IPREV, o seu melhor momento financeiro. Isso é fato. Isso é fato, e como nós dizemos no direito, caro deputado Chico Leite, contra os fatos não há argumentos. Então, eu não poderia me calar de vir aqui. Aí vem as surpresas. Me perdoe me estender, deputado presidente. Aí vem as surpresas, deputado Waznin. O governo que baixou o limite, que baixou para 44,71 os seus gastos e, portanto, muito distante do limite prudencial, ele faz o seguinte: vamos bloquear cargos. Vamos bloquear novas nomeações. Vamos bloquear cargos comissionados. Aí, o que é que sai no Diário Oficial de ontem? Alguém sabe esse bloqueio? O que é que sai no Diário Oficial de ontem? Decreto liberando 40 cargos para o IPREV. Olha só a incoerência. Eu saio do limite prudencial, mas com o discurso de que não tenho, que estou numa grave crise financeira, para forçar a aprovação do IPREV. Depois eu bloqueio os cargos comissionados. Eu bloqueio nomeações. Eu digo que sou austero, que não gasto mesmo fora do limite prudencial. Aí ontem, 40 cargos para o IPREV. Para quê? Para arrecadar, na sua sanha arrecadatória. Então, olha, senhor presidente, somente para concluir, senhor presidente, e já me recompondo, porque realmente é uma coisa que eu não consigo aceitar, deputado Waznin. Eu não consigo aceitar eu ser enganado. Eu não consigo aceitar a omissão de informações. Segurar informações para se obter um êxito, que foi isso que o governo fez. Eu não consigo aceitar colegas dessa casa se desgastando perante a população, se desgastando perante os servidores públicos, e o governo sabendo que saiu do limite prudencial e não informar nada para ninguém, e aí publicar no... Ora, pelo amor de Deus, essa casa precisa botar em respeito, precisa se impor. Aqui não é puxadinho do Buriti, não. E, portanto, nós temos que dar uma resposta sim. Não se pode sonegar informação
para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E o que foi feito na última terça-feira com esta casa foi uma atrocidade. E eu não consigo aceitar isso. Respeito as posições em contrário, mas a minha posição sempre vai ser pela transparência. E o governo do Distrito Federal, na figura do governador Rodrigo Hollenberg, não poderia jamais ter sonegado essa informação da Câmara Legislativa e da sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado.